Boa noite, eu sou o professor Paulo, eu sou formado em bioética. Hoje nós vamos abordar um assunto, eutanásia. A eutanásia é um assunto muito polêmico, que gera muitas contradições, muitos grupos são a favor, outros são contra, e ela nada mais é do que o processo que leva à morte, o processo final que leva à morte. Em Portugal havia muitos doentes em períodos de guerra, e aí esse é um processo que eles praticavam bastante, assim, levavam essas pessoas enfermas até a beira da praia e eles colocavam com o rosto afundado na terra, sem condição de fugir daquela situação, provocando nelas a morte súbita. Na verdade, o eutanásia ele pode ser dividido em dois grupos, ativo e o passivo. O ativo ele é quando uma terceira pessoa, ela venha por indicação do médico, por alguma situação que ela entenda que a pessoa que já tem sofrido as doenças crônicas não tem mais chance de recuperação. Então, para livrar ela desse fardo do abusamento, de viver uma vida sofrendo dor sobre esse jugo, elas provocam a morte, desligando aparelhos ou procedimentos que venham prolongar a sua vida. E o passivo é quando o próprio paciente, em situação de desespero, ele acaba querendo a morte, dispensando todos os cuidados do médico, dispensando os tratamentos que ele vem a ter, e assim vem a ter uma morte assistida. Dentro disso, nós temos muitos argumentos, né? Eu queria começar com os argumentos a favor. Um grupo ele argumenta que a eutanásia deve ser praticada devido à chance do paciente de recuperação ser inexistente. E então, devido a isso, ele acaba sofrendo, vivendo uma vida sem condições, vegetando na realidade, né? Vivendo sobre esse fardo, sobre esse domínio da morte. Já o outro grupo, que é contra, ele argumenta desde pessoas éticas, cultas, religiosas, pessoas que venham a discordar disso, vem dizer que o poder da vida pertence somente a Deus e que ninguém tem o direito de vir a tirar a vida, dizendo que o médico não pode ser um juiz nesse momento e que nenhum outro pode decidir. E sem contar, esse é um grupo que ele argumenta fortemente, sem contar que os próprios médicos ele tem uma lei de Hipócrates que diz que eles não podem vir a provocar a morte em ninguém. Mas nós sabemos que ocorre muitas das vezes o contrário disso. Também dentro desse grupo, eles afirmam que não é lícito e a Constituição brasileira não permite que seja aplicado a eutanásia. Então nada mais é do que um processo ilegal que vai contra a lei, que seria um homicídio doloso, se enquadraria nisso, independente da motivação, independente da situação do paciente, porque diz na Constituição que não podemos provocar a morte em ninguém. Para nós concluirmos esse assunto, eu vou fechar com a minha opinião. Eu acredito que o eutanásia não deva ser praticado, por causa que também a vida ela pertence a Deus. Se Deus nos soprou a vida, Deus nos toma a vida.